Olá, pessoal! Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou Sancler, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra no @Sancler Bernardes e juntos você nos encontra em qualquer canal do podcast UTI Informa em Ação. E hoje temos um episódio muito especial, em alusão ao dia de ontem, né, Débora? Que foi o dia 1º de abril, foi o dia da mentira. Então a gente resolveu vir aqui discutir o que a gente conseguiu chegar num consenso, que é a maior mentira contada na UTI. Mas eu confesso que antes desse consenso, eu queria muito que a mentira que eu ouço ficasse prevalecendo. É que o Crocs é bonito e é confortável. Isso é uma mentira absurda, absurda. Eu devia processar as pessoas que falam isso, Débora. Porque o negócio é feio, o negócio é desconfortável, mas esse não foi o consenso que a gente chegou. Então hoje a gente está aqui para discutir exatamente isso. Mentira contada na UTI. Débora, qual é a maior mentira contada na UTI? Pensando como fisioterapeuta, né? O que mais impacta para a gente? Deixa eu falar do Crocs antes, que eu nunca usei um Crocs. Posso te contar isso? Eu Por isso nunca estamos aqui coloquei no um, podcast. mas a minha filha ama Crocs. A criança Mas tem liberdade poética. né? Exato, é porque o negócio é o desenho, colocar o pingente lá, sei lá como chama isso no Crocs. Mas tudo bem, essa pode ser a mentira número um, que Crocs é confortável. Mas falando, né, ao tema aqui do podcast, né? Na verdade, eu acho que tem várias mentiras aí, né? Ao longo desse processo aí que a gente, dessa trajetória, né, da reabilitação dentro da UTI, né, clínica, de evidência científica. Eu acho que a gente tem várias mentiras que surgem e que vão sendo desmentidas por quem quer ouvir, né, Sancler? Porque tem gente que não quer ouvir, não quer Exato. desmentir, que tem mentiras de estimação, né? Eu conheço várias pessoas que Boa. têm mentiras de estimação, né? Porque ele convém, né? Porque é mais fácil, E eles enfim. cuidam, eles cultivam, eles alimentam as suas mentirinhas. Olha, é bem isso, né? Alimenta, aí É, alimenta no aluno que passa por ele, né? Aí alimenta no exato. médico, né? E tudo por puro, a maioria das vezes por pura preguiça, né? Porque na verdade é isso, né? As mentiras que a gente ouve aí por aí, né? Pensando na nossa parte de reabilitação, são todas que trazem um conforto, né? Pensando assim para o fisioterapeuta que não quer trabalhar, né? Que não quer estar ativo ali na UTI. Mas o que eu ia colocar é que eu acho que tem várias, né, dessas, mas que a base delas é uma, sabe? Ela tem uma base em comum, digamos assim, que foi o que a gente escolheu falar hoje, né? E aí, então, já falando do que a gente vai falar, né? Eu acho que a base dessas mentiras todas aí que a gente encontra dentro da UTI é que é melhor deixar o paciente em repouso no leito, né? E aí delas, a gente podia surgir um monte, né? Tipo assim, o paciente tá entubado, é melhor deixar ele em repouso, porque se ele tá entubado é porque ele precisa do ventilador, então ele não pode se mexer. O paciente tá com droga vasoativa, deixa ele em repouso, porque a pressão, né? E aí tudo sai meio disso. Você não acha que tudo sai dessa mentira base que é melhor deixar o paciente em repouso? Essa mentira base, ela passa a ser justificativa, né? Porque você falou de quem não quer trabalhar. Eu tenho uma brincadeira que eu tinha com um colega, a gente trabalhou muitos anos juntos na UTI, eu falava com ele, cara, é impressionante como as pessoas gastam intelecto e energia, as pessoas gastam ATP, literalmente, para justificar o não fazer. E aí essa mentira que você colocou, a gente já teve episódios aqui, tá em hemodiálise, eu não posso mexer, tá com droga vasoativa, eu não posso mexer, tá em ventilação mecânica, eu não posso mexer. Aí quando o paciente acorda e começa a movimentar, ele tá bom demais, eu não posso mexer. E eu fico me perguntando se a gente não está errando demais aceitando a mentira e transformando o fisioterapeuta no profissional que deveria ser quem busca efetivamente reabilitar os pacientes no profissional da esquiva, da defesa, de justificar que não faça. Então, eu concordo completamente com você, Débora. Essa é a mãe das mentiras. É ela que desencadeou o resto tudo. A ideia de que o imobilismo não é prejudicial. Então, por isso, esses pacientes ficando em repouso é melhor. Então, isso justifica qualquer coisa, né? E eu até acho que é um pouco aceitável para os leigos,
sabe? Apesar de ser mentira também, não deixa de ser mentira não. Mas para os leigos isso é aceitável. Então, talvez para o meu pai, para minha mãe, eles estarem na UTI vai trazer com eles uma ideia de que eles precisam ficar quietos, porque eles estão muito doentes e muito graves, né? Uhum. Mas é isso que você colocou, a literatura mudou e a literatura percebeu que o imobilismo é um dos grandes causadores dos piores desfechos que os pacientes críticos podem ter. E aí surgiu não, né? Já tinha surgido antes. Aí potencializou o nosso papel lá dentro. Então, se a gente não lutar contra essa mentira, a gente está perdido, né? A gente É. está perdido. Agora, é muito real, né, Débora? Você ouve isso no dia a dia, essa mentira em todos os seus braços, porque eu ouço. Eu acho que talvez quem está escutando a gente possa pensar assim, ah, imagina, hoje em dia não, todo mundo sabe que tem que se mexer. Mas assim, no fundo, quando você começa a prestar atenção, né? Por que que não fez isso com o paciente? Por que que não sentou? Por que que não é? Você vai achar que é isso, sabe? É uma mentira disfarçada, assim, né? É essa propagação dessa Velada, ideia velada. de uma forma velada, exatamente, né? É porque no fim a ideia é sempre remeter a deixa o paciente quieto, né? Deixa o paciente num processo de imobilismo, né? Você sabe que você estava falando dessa coisa do leigo, né? Eu concordo com você, porque quem, né, quem não conhece, né, quem está de fora, olha para a situação e fala, bom, ele está muito doente, ele precisa repousar para se recuperar da doença, né? Então faz sentido no pensamento de quem está lá fora, né? Mas a gente não tem esse olhar de que ele está na UTI porque ele está doente. A gente deveria olhar e falar, ele está na UTI porque ele precisa se recuperar, né? Eu Exato. gosto muito E nós de um. somos profissionais que temos que buscar fazer isso, né? Isso, exatamente. Eu gosto muito de uma definição que tem na literatura, né, que fala que a UTI ela é um lugar, né, para preservar a vida humana quando ela está sendo ameaçada, né, por alguma coisa, então uma medicação, uma estabilidade hemodinâmica, enfim. Mas a UTI é um lugar para preservar a vida humana. O autor é muito claro, ele fala: a UTI é um lugar para preservar a vida humana quando ela corre algum risco e para oferecer reabilitação especializada para esse tipo de paciente, né? Então é isso, né? Na cabeça das pessoas, eu estou indo para a UTI porque eu estou muito doente. Na nossa cabeça deveria ser, ele está vindo para a UTI porque aqui nós temos condições de reabilitar, de readquirir a saúde, né, do indivíduo, seja, né, através do processo físico, seja através da hemodiálise, enfim. Mas aqui na UTI a gente tem essa capacidade de dar saúde, né, de retomar a saúde. Então, nosso foco deve ser esse, né, e não a doença, né, e não o processo de doença, porque senão faz sentido, né? Se a gente ficar pensando só na doença, a gente pensar, bom, melhor ele descansar um pouquinho para recuperar energia. Mas a gente sabe que esse processo ele desbalanceia demais, né? E que a gente deve olhar para o outro lado, que é, peraí, mas a gente precisa de um processo de saúde, de recuperação, e para isso o paciente, a pessoa não pode ficar num processo de imobilismo, né? Exatamente. É muito clínico-centrista, né? Ou a visão médico-centrista de que o paciente está ali única e exclusivamente por causa do diagnóstico, da doença que ele tem, do CID que ele tem, e que ele precisa curar aquilo. Tem um grupo também de autores que, há um tempo atrás, escreveu um documento sobre fisioterapia na UTI, e eles começam dizendo assim, que com o avanço tecnológico, da ciência e a interação da equipe, a sobrevida aumentou. Então, isso é inegável, que nas últimas 2 décadas a sobrevida na UTI aumenta, morrem menos pessoas na UTI. E isso é fantástico. Mas eles falam que, por outro lado, isso foi acontecendo às custas de sequelas de coisas como o imobilismo. E aí, aumento de custo, déficit funcional, prejuízo na alta, maior número de reinternações. Então, é aquela ideia assim, resolvemos um problema e abrimos outro problema. Então, salvamos mais vidas, mas não necessariamente essas pessoas vão ficar vivas por muito tempo e muito menos ficar vivas com qualidade. Então, o
o desbalanço que você colocou aí, o desequilíbrio, ele é gritante, porque o imobilismo tem um preço muito grande. Eu acho que a gente vai, né, poder discutir isso aqui um pouco mais a fundo hoje, também ao olhar da evidência científica, como a gente tem feito aqui em vários episódios. E aí, a história dessa mentira velada, sabe aquele ditado assim, não é ditado, né? Aquele pensamento que tem assim, mas uma mentirinha de vez em quando não faz mal para ninguém. Só que o impacto não é em quem conta, não é em quem ouve, o impacto é para o paciente. Então, se eu faço um plantão e eu deixo de buscar um marco funcional alto para o meu paciente, se eu deixo o paciente de sair do leito com condições para que ele faça isso no outro dia, isso é devastador para o paciente dentro da terapia intensiva. Então, é uma mentirinha muito simples que algum profissional pode contar. Não, hoje ele ficou porque ele estava nauseado. Hoje ele não saiu do leito porque o banho foi demorado, mas um banho que demorou 24 horas, né? Será que ninguém conseguiu manejar o tempo? Então, essa mentirinha velada pequena, ela traz consequências muito ruins para o paciente, né? E a gente já tem muita evidência em números, né? Isso, inclusive. Exatamente, eu até trouxe alguns para compartilhar aqui, mas antes eu só queria aproveitar a sua fala, porque eu acho que antigamente, é, há pouco tempo, talvez atrás, as pessoas até reconheciam que os pacientes que internavam na UTI saíam mal, né? Sobreviviam, saíam mal. Mas ainda existia uma ideia de que, é assim mesmo, né? É porque, nossa, ele ficou tão doente que não tinha outro jeito. Hoje a gente já entende que, assim, a enorme parcela de culpa disso não é a internação em si por ela mesma ou a própria doença, né? É o contexto que esse indivíduo tá. E o contexto é completamente coberto pelo processo do imobilismo, né? Então, eu acho que a gente precisa dar a parcela de culpa grande que o imobilismo tem Precisamos assumir isso. nesses desfechos ruins, né? Só que quando a gente joga a luz a isso e dá essa parcela de culpa grande, olha, é isso que aconteceu, né, com seu familiar, com fulano, não é porque ele teve uma doença, só porque, né, ele teve uma doença grave interna na UTI, né, é o imobilismo daquele lugar. Aí a responsabilidade vem toda pra gente, né, porque se a gente é o profissional do movimento ali, então acho que por isso muita gente se esquiva dessa realidade de que o imobilismo dentro da UTI é uma grande mentira, ele não pode acontecer, né? Então, acho que isso é uma coisa só que eu queria comentar, assim. E eu acho engraçado que, às vezes, assim, por exemplo, o mesmo médico, né, ou o mesmo profissional que fala assim, ai, deixa ele quieto um pouquinho, não tem problema, né, porque, sei lá, ele tá com tal coisa, é o mesmo que depois fala assim, gente, o intestino dele não funciona. Ai, vai ter que fazer medicação porque o paciente está constipado, né? E aí a gente. Gente, ele está em delírio, a gente vai precisar entrar com medicação agora. Exatamente. Então, assim, eu acho que também outra coisa importante, né? E eu separei alguns dados, é a gente lembrar, quando a gente fala em imobilismo, o processo, né, de imobilismo ali na UTI, ele atinge todos os sistemas, né, de formas diferentes, com potenciais diferentes, né, com riscos e gravidade diferentes, mas todos os sistemas sofrem, né? Então, assim, a gente ali classicamente vai lembrar. Então, por exemplo, né, a gente sabe pela literatura que quando a gente fala do sistema respiratório, as principais consequências desse imobilismo que são descritas na literatura são a telectasia, pneumonia associada à ventilação mecânica, atraso do desmame da ventilação mecânica, né, diminuição de capacidade fraqueza vital, muscular respiratória, fraqueza muscular respiratória, de volume residual, né? Então, é claro ali para a gente alguns dessas alterações, né? A gente também tem sinais clássicos, assim, de disfunção cardiovasculares, né? E eu acho legal a gente enfatizar, e depois eu quero falar mais disso, que eles começam bem cedos, né? Então, por exemplo, tem um estudo que ele fala que os efeitos que foram vistos em pacientes saudáveis e que ficaram restritos ao leito, né, e que aí a gente pode transferir para esses pacientes que estão na UTI, incluem perda de fluidos, né, com diminuição do volume plasmático de 10 a 20% do volume. Então, isso vai contribuir de forma absurda para a hipotensão postural,
para Isso. aquele paciente que faz Que é uma o maior taquicardia. dificuldade de manejo desses pacientes, né, críticos? Exato. E que depois você vai querer pôr ele, né, sentado, e aí o paciente vai lá com a frequência cardíaca super alta. Aí você fala, nossa, está acontecendo, né? Está acontecendo que esse paciente ele descondicionou, ele teve alteração cardiovascular importante, né? Diminuição de volume sistólico, de volume de ejeção ali transitório, né? Diminuição do débito cardíaco. Outra coisa interessante que o autor traz é a diminuição da captação de oxigênio, né? Então, às vezes também, aquele paciente que tá lá, dependente do O2, e aí a gente fala, não faz exercício porque ele tá precisando de O2, né? Às vezes é um efeito ali dele não estar fazendo nada, né? Ele tá Ele está dias no piorando isso imobilismo, exatamente por causa do imobilismo, né? exatamente, ou porque fez atelectasia, ou porque diminuiu essa captação de oxigênio por conta do imobilismo, né? A gente tem impacto renal, né? A gente tem estase sanguínea renal, que dificulta a filtração. Então, a gente tem pacientes que já tem uma série de outros fatores que levam ao desenvolvimento de insuficiência renal. Aí você associa isso a uma estase sanguínea. A gente tem efeitos no sistema autonômico, né? Você falou aí um pouco do impacto cardiovascular, de controle do sistema nervoso simpático e parasimpático. A gente tem muito claramente que o imobilismo contribui muito para as questões neurológicas, né? Para o aumento da taxa de delírio, para a perda do cognitivo. Então, assim, é muito interessante como o imobilismo é multissistêmico. E aí talvez a gente precisasse quebrar essa mentira e mudar um pouco a visão assim. A gente se preocupa muito com a hipoxemia, a gente se preocupa muito com a hipotensão e deveria se preocupar na mesma magnitude com o imobilismo também. Então, do mesmo jeito, quando alguém vê uma pressão baixa, sai todo mundo correndo e fala, olha, a pressão caiu, o que vai fazer? Vai entrar com medicação? As pessoas deviam fazer isso também, falar, olha, esse paciente não está se movimentando. Por que é que ele não está se movimentando? Por que é que ele está imóvel? Porque essa cascata de coisas vão acontecer com ele. Agora, E Débora, colocar, diga. não, rapidinho, e só colocar ele como o fator de risco também. Então, por exemplo, tá lá na beira do leito passando, né, a visita. Esse paciente não tá evacuando. Será que a dieta não sei o quê? Será que ele tá a água não sei o quê? Será que o imobilismo não está pegando nesse paciente, né? Então, eu acho que é legal a gente chamar a atenção para isso. Assim, a gente tem que entender que ele é um fator de risco muito grande para várias coisas. Então, quando a gente vai analisar o que está acontecendo com o nosso paciente, ele tem que entrar na conta, né? Se a gente não está comendo bola e ele está pesando demais ali sobre aquele paciente, né? Sobre algum sistema, enfim, tem sistema ósseo, né, Sancler, que a gente não comentou, né? Então, Estímulo piezoelétrico, né, para fortalecimento do desenvolvimento ósseo dos pacientes. Eu ia falar uma coisa que tem a ver com isso. Talvez as pessoas possam estar até pensando assim, mas eu tenho particularidade, eu tenho um paciente neurocrítico, eu tenho um paciente de cirurgia ortopédica, eu tenho um paciente pós-operatório de cirurgia abdominal, mas várias dessas coisas que você colocou, elas são resolvidas, ou pelo menos beneficiadas, com o movimento. Então, de quem faz uma cirurgia abdominal para recuperação da motilidade do trânsito gastrointestinal, o exercício ajuda. Para quem faz uma cirurgia cardíaca, o desenvolvimento funcional reduz a taxa de complicação respiratória. Para quem faz uma cirurgia ortopédica, a gente sabe que o descarga de peso dentro de cada cirurgia, da sua particularidade, mas que a descarga de peso é melhor do que a ausência da sobrecarga, da descarga de peso. A gente sabe que para cirurgias neurológicas ou para pacientes neurocríticos, os pacientes que melhoram a sua função mais rapidamente têm menos complicações e sequelas da doença neurológica, né? O stroke, aquele estudo grande, mostrou isso. Então, assim, mesmo nas particularidades que popularmente a mentira domina, a gente já tem evidência de que seria diferente. E aí, talvez é aquilo, uma mentira contada várias vezes, para algumas pessoas, ela se torna verdade. Então, para quem não estuda, para quem não se atualiza, essa mentira que vem de décadas, ela passa a ser verdade absoluta. E vai falar, não faça. Eu lembro de uma situação, uma vez, o paciente chegava da cirurgia ortopédica e tinha um esparadrapo, assim, não realizar fisioterapia. E, pelo amor de Deus, era mais fácil você acorrentar a pessoa na cama, né? Você não sabe nem o que é a proposta e tal. Então, é assustador. Agora, e olha que a gente falou de vários sistemas e não falou do principal, né, Débora? Que é a questão muscular desses pacientes. exatamente. Só deixa eu dar um outro exemplo que me veio na cabeça que eu estava falando antes da gente entrar na parte muscular.
Por exemplo, a questão de prevenção de TVP, né? Quantas vezes a gente vê a equipe discutindo qual que é a melhor, qual que é a melhor medicação, se vai pôr a bomba automática, se não vai, e você olha e fala, gente, e tirar ele do Não imobilismo dá. não é uma possibilidade, entendeu? Não Ah, é, não sabe? pode porque o trombo vai soltar. Aquele, aí volta, né, no tempo, volta em conceitos antigos. É, então, acho que é isso, assim, é sempre, né, de novo, né, só para enfatizar, você já colocou, a gente não está falando aqui de fazer aleatoriamente qualquer coisa, né, acho que o nosso podcast, né, tem muitos episódios que demonstram isso, a gente está falando, né, de fazer o que pode ser feito com aquele paciente de forma segura, mas assim, eu gosto muito, tem um médico aqui que eu gosto muito da fala dele sempre, assim, ele está falando com os residentes da medicina, ele sempre fala, primeiro que ele fala assim, ó, a gente ajuda muito o paciente se a gente não atrapalhar a fisioterapia. Ele começa assim. E aí depois E ele tá ele certo, fala viu? Isso é assim, verdade, isso não é mentira. ah, ele fala, gente, assim, quase ninguém na UTI tem realmente uma indicação de repouso absoluto. Né? Então, assim, o que a gente está falando aqui é dessa coisa do imobilismo absoluto, né? Onde assim nada pode, nenhum nível, Contraindicar nenhum. movimentar-se. Exatamente, né? Então, assim, lógico que tem uma ou outra situação, mas elas são muita exceção, né? E aí, eu vou aproveitar o gancho da parte muscular e já vou trazer isso era outra coisa que eu queria pôr, né, Sancler? Elas existe, né? Então, elas são exceção, mas existe. Mas acho que tem outra coisa importante, né? Que é a questão do tempo, né? Às vezes o seu paciente hoje precisa ficar quieto, né? Mas amanhã ele não precisa mais. E o que mais eu queria chamar a atenção, e aí a gente pode puxar essa parte muscular, tem um estudo que eu gosto muito, que ele viu, ele fez ultrassom em quadríceps de pacientes que estavam na UTI, né? E ele foi acompanhando essa evolução diária aí da perda muscular desses pacientes. E aí ele tem um gráfico super bonito, né? Não sei se você já viu esse estudo, a gente vai pôr lá no Apoia-se também. Ele tem um gráfico super bonito que ele mostra assim os três primeiros dias, uma queda assim brutal, sabe? Então assim a linha do gráfico, né? Ela cai assim absurdamente. Depois, mais ou menos ali, né, do segundo, terceiro ao quinto dia, ao sétimo dia, ela continua caindo, mas a inclinação dela já é bem menor, né? E depois do Já sétimo dia, atingindo um platô, né? Mas ela porque já perdeu. exatamente. Exatamente. E sabe uma informação que eu gosto muito disso, né, que eu sempre trago nas minhas aulas também, é aquela coisa do, ah, são só os primeiros dias de internação, sabe? Assim, não, ele só vai ficar na Para que UTI, a pressa de mexer nesses primeiros dias, ele né? só vai ficar assim uns 5 dias na UTI, depois ele vai embora, então não precisa se preocupar, né? Quando a gente já tem muitos estudos, principalmente musculares, mostrando que essa perda ela é gritante nos primeiros dias, né? Então assim, você tem uma perda expressiva nos primeiros dias, né? E aí eu acho que é importante a gente, né, enfatizar que não é só essa coisa do né, deixa o paciente quieto na UTI, mas é o tanto de tempo que a gente deixa, e principalmente se isso acontece na primeira semana, né? Depois a gente vai correr atrás de um prejuízo, né? Exato. E aí, eu tinha guardado uma pergunta para fazer no final, mas eu acho que ela tem a ver com o que a gente está discutindo agora, Débora. O que fazer para quebrar essa mentira? E eu acho que você colocou isso. Como o tempo é muito precioso, esse tempo vale ouro, e hoje a gente é repleto de evidências científicas a respeito disso. Como? Sabendo que os indivíduos que atingem marcos funcionais mais altos têm melhores desfechos, sabendo que intervenções precoces reduzem o tempo de internação na UTI, reduzem reinternações, sabendo que tudo que você fizer para alcançar isso tudo mais cedo, traz melhores benefícios. O tempo necessário para os indivíduos ficarem em pé, a gente já citou isso aqui em alguns outros episódios, né? Então, isso vem sendo uma coisa mensurada em diversos serviços e buscado que seja reduzido para 2 dias, né? Para botar uma pessoa em pé. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar que a busca ativa é uma grande solução para essa mentira. E a busca ativa, se ela é feita rotineiramente,
ela não deixa perder esse time. Então, vão existir esses momentos que você disse, ou às vezes é necessário ficar em repouso. Às vezes o indivíduo, naquele momento, ele precisou. Mas se você trocou o turno e você não reavaliou, porque naquele ele ficou parado, sei lá por que motivos, ele estava com uma diarreia líquida super extensa, tudo bem, naquela hora não tinha condições, mas se você não reavaliar no próximo turno e no próximo turno, vai passar e aí vai entrar nesse conceito de, é pouco tempo, ele estava com diarreia, mas ninguém quando está com diarreia em casa fica sem se movimentar 3 dias deitado numa cama. Né? E aí começam a vir isso. Eu lembro de estudar isso na faculdade, quando eu fui estudar músculo em fisiologia. Se você abre o Guyton, Tratado de Fisiologia Médica, Guyton já tem relatos lá de quantos por cento da massa muscular você perde com uma semana de imobilismo. Então vejam, olha o quão antigo é, né? O Guyton, não sei nem qual o ano da primeira edição do Guyton. Já se estudava isso há muito tempo atrás, já era relatado em livros, não é artigo? Em livros, que demora mais para chegar essa evidência. Então a gente está falando assim, da pessoa literalmente perder tudo, e aí esses 5 dias, 10 dias que a pessoa ficou ali imóvel, porque não valia a pena intervir, porque era rápido, e aí ele se transforma, é como se fosse anos de vida de cachorro e de ser humano, né? Dias de UTI se transformam em prejuízos de dias fora da UTI. Aí a gente está falando de anos. Então, essa pessoa que ficou 10 dias internada, ela fica de 5 anos com dependência funcional lá na frente. Então, olha como a gente não pode se atrelar a esse pensamento, né? São poucos dias, né? É crucial que a gente tenha estratégias para quebrar isso. Porque se a gente pensar, né, hoje na literatura a gente tem, né, alguns dados aí que vão de tem uma perda muscular de 1 a 3% por dia, né? Então a gente chega no final de uma semana com uma perda aí de 20 e poucos, 30% da força do indivíduo. Aí tem um estudo que fala, olha, se ele estiver em ventilação mecânica, isso é amplificado, né? Então essa perda é maior ainda. Então, em uma semana, a pessoa perdeu 1/3, né, de força muscular, por exemplo, se ela ficar ali imóvel. E aí, essa rapidez para perder tá muito longe da rapidez que vai ser para ganhar, que não Muito longe, existe, né? muito longe. E que a gente sabe que não vai ser nessa velocidade que vai ganhar. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso, né? Eu lembro quando a minha avó internou na UTI, a conversa era essa, sabe? Do tipo, eu falava, gente, e aí, né? Vamos acordar ela? Vamos pôr ela sentada? Calma, por que você tá com pressa? A gente precisa cuidar da saúde dela, ela tem que sair daqui viva, né? E aí eu ficava angustiada, porque eu falava, o calma de vocês Eu tá sei passando como é que vai dias ser, e né? dias e ela não tá fazendo nada, né? E é isso, eu me desespero, assim, quando eu vejo essa coisa do, hoje não fez por causa disso, amanhã não fez por causa daquilo. E assim, ao mesmo tempo, eu vejo às vezes um paciente que sempre faz e que um período nega e que o pessoal fica puto, né? Desculpa a expressão. É, E aí eu falo, gente, na minha cabeça é muito assim, sabe, Sinclair? Se eu tô garantindo, né, um retirar do imobilismo suficiente para esse paciente sempre, uma manhã que ele tá com febre, que ele não tá, ou que ele tá de saco cheio da UTI e ele não quer fazer, tá tudo bem. É igual, eu achei boa a comparação que você fez, né? Eu também tem, sei lá, tem dia que depois de alguma coisa muito cansativa eu falo, meu, essa tarde eu não quero fazer nada. E tá tudo bem você ficar deitado aquela tarde, né? mas O você que não, não tá tudo bem. primeiro que você não vai ter o direito de fazer isso, porque a vida continua. Mas É, mesmo se tivesse, você não vai falar, eu não quero fazer nada pelos próximos 7 dias. exato, isso que eu ia falar. É diferente do que você falou, por exemplo, por mais que você tenha uma diarreia na sua casa, você não fica deitado 4 dias lá completamente, né? Você levanta, você vai lá no Imóvel. banheiro. Então, assim, a gente está falando, né, de novo, gente, contextualizem, né? Então volta lá e assiste todos os nossos outros episódios. A gente está falando de retirada do imobilismo, da inatividade, né? Não necessariamente você vai jogar para todos os pacientes um nível de atividade alto, de intensidade alto, né? Não necessariamente para todos os pacientes que você vai. Não, a gente está falando, o alerta esse paciente não está se mexendo, né? E aí a gente fez um episódio há pouco tempo, né, Sancler? Sobre como avaliar isso, né? Como estar atento ao nível de Esse mobilidade do nível, seu né? paciente, né?
É legal a definição, quando você vai nos livros sobre imobilismo, a síndrome do imobilismo é a supressão da capacidade de movimentação articular e de mudança de decúbito, né? Transferência de postura. Então é isso, é aquele paciente que você está ali que você não está deixando ele fazer nada, ele não pode sentar na beirada do leito. E aí eu acho que as pessoas se perdem tanto nessa mentira que elas começam a mentir, principalmente o pessoal da fisioterapia, para si mesmo sobre qual é o seu papel e não diferenciar mobilidade de imobilismo, de exercício, né? O que você falou, pô, eu não estou nem pedindo para você dar carga, ganhar condicionamento, eu estou pedindo para você não deixar a pessoa imóvel, né? E aí também vou citar um outro episódio aqui. A gente falou de um episódio que era o que todo profissional precisa saber sobre movimento, né? E como cultivar essa cultura da mobilidade. A gente precisa cultivar a cultura da mobilidade dentro das UTIs. A gente fez isso no episódio, né? A gente conectou um pouco os grandes protocolos que foram publicados sobre a implementação. Eles tiveram dentro das ações, uma das primeiras coisas era mudar a cultura da imobilidade, porque existe uma cultura da imobilidade presente em todos os hospitais do mundo. Isso é cultural. Então a gente precisa mudar essa cultura. Eu preciso fazer com que as pessoas se atentem para não posso deixar imóvel, do mesmo jeito que eu não posso deixar hipotenso. Então, cultura de mobilidade é algo que a gente tem que trabalhar. A gente tem aqui, eu coordeno um projeto aqui de extensão exatamente para isso, chama-se Cultura de Mobilidade Hospitalar. É como a gente consegue, por meio de comunicação, chegar nos profissionais para que seja mudada essa ideia de que o repouso é ruim, quais são as consequências do repouso, quantos dias de repouso atrapalham a vida lá na frente do nosso paciente, etc. Então, eu acho que é um desafio muito grande que a gente tem, porque a gente está lutando contra a mentira, né? Que é o foco do nosso episódio aí. É uma mentira, e você lutar contra uma mentira é muito difícil. É. E você estava falando, né? Tem alguns autores até que têm colocado a atividade, ou talvez o imobilismo, enfim, como você quiser entender, mas como um sinal vital, né? Então, assim, de tão grave que é, né? E alguém pode estar ouvindo nosso podcast falando, nossa, mas vocês estão falando de uma coisa tão antiga, né? E de novo, eu enfatizo, eu tenho certeza que se eu perguntar, né, para a maioria dos fisioterapeutas, você acha que é bom o imobilismo na UTI? Eles vão falar que não. Mas a hora que você começa a destrinchar isso, né? Então, e esse paciente? Ele tá andando? Não, porque ele tem não sei o quê. Aí você começa a Tinha um falar assim, dreno, peraí. mas não tirou? Tirou, mas aí doeu. Aí doeu quando ele virou para o outro lado, aí nessa foram 3 dias. Exatamente. Então, assim, eu acho que o que eu queria chamar a atenção, né, nesse episódio é para isso. Assim, a gente parece que é claro, né, essa coisa do não pode ficar em imobilismo, né, não pode deixar o paciente em inatividade. Mas, primeiro, a gente tem vários estudos, e foi o meu estudo de mestrado, eu nem ia falar, tinha esquecido, mas agora lembrando, foi o meu estudo de mestrado, que está publicado também. A gente usou acelerômetro com os pacientes, e a gente viu que os pacientes ficam, assim, mas a imensa maior parte do tempo inativos, né? Então, assim, a gente já tem vários artigos mostrando. Tem até um que eu gosto muito, que é de neuro, numa enfermaria de neuro, que ele chama, o nome do artigo é Inativo e Alone, né? Inativo e sozinho, né? Sozinho. Gente, que tristeza, né? E a gente tem muitos, né? Muitos artigos mostrando o nível de mobilidade dos pacientes na UTI, né? Então, assim, é gritante. A gente sabe dos problemas do imobilismo, mas a gente não tira esses pacientes do imobilismo como a gente deveria tirar na UTI. E de novo, eu acho que é porque a gente tem isso como base para várias outras mentiras que a gente conta para a gente mesmo, que a gente conta para o médico, que a gente conta para o paciente, né? Quando de repente é um paciente difícil, e aí ele fala, não quero fazer hoje. Você fala, tudo bem, não tem problema, é só um dia que o senhor não faz, porque o paciente é difícil, você não está querendo Amanhã eu queimar os volto. seus neurônios, né? Você não quer queimar seus ATPs e seus neurônios para achar uma solução. E aí você fala para o paciente, um dia só não tem problema. Tem problema E você sim, passa né? isso no plantão, né? Exatamente. Aí o O outro paciente não quis fisioterapeuta do outro fazer. dia também fala, Aí o um outro dia já só não tem chega problema, né? resistente. Sabe, você estava Então, falando,
Eu estava pensando aqui, é como se fosse o imobilismo estrutural. Não sei se eu estou inventando um conceito aqui, mas o que a gente está dizendo não é que as pessoas gritam essa mentira na UTI. As pessoas, eu acho que ninguém hoje tem nem coragem de entrar na UTI e falar assim, não, o imobilismo tem que ser feito, vamos deixar os nossos pacientes quietos. Não existe isso. Essa não é a realidade. Agora, por outro lado, existe tudo velado. Então, as pessoas não vão dizer que acreditam no imobilismo, mas, ao mesmo tempo, elas praticam o imobilismo. Elas fazem com Exatamente. que seus pacientes fiquem imobilismo. Então, é um imobilismo estrutural. Mas se você perguntar, e o imobilismo? Não, não, os meus não ficam. Eu mexo sempre nos meus pacientes. Mas por que esse não se movimentou? Não, esse aqui é porque o dente doeu. E esse outro? Esse aqui é porque a luz do sol bateu. Então, é estrutural. A pessoa, ela nem sabe que ela não sabe, ela não tem, às vezes, a consciência direta, porque aquilo está enraizado nela, que deixar passar, é isso que você está colocando muito bem, deixar passar um dia, um atendimento, dois turnos, 3 dias, 4 dias, 5 dias, eu passo, e aí vamos além, né? Vamos pensar no contexto. Eu estou de manhã, você está à tarde, um colega está à noite, amanhã é outra pessoa de manhã, outra à tarde. Se cada um deixar um pouquinho em imobilismo, quando somar tudo é um imobilismo brutal. Então, isso vai acontecer com o paciente, porque aí a cultura, é a equipe, é o perfil da equipe. Eu tive um chefe, e ele já participou aqui com a gente outras vezes, que foi o José Ares, e aí sempre quando a gente ia passar para pegar o plantão de manhã, né, fazer a passagem do plantão, que ele participava, aí ele perguntava assim, aí passava tudo, doença, não sei o quê, funcional, complicação, ele falava, por que não saiu do leito? Independente do paciente. Porque podia ser o paciente mais grave do mundo, pronado, sedado e tal, professor. Porque tá pronado, sedado. Ele, tá bom. Aí é pro próximo. E por que esse não saiu? Aí esse aqui, aí a pessoa não tinha justificativa. Por quê? Porque foi uma comida de bola. A pessoa passou batido e aí ele falava, pois é, esse aqui tinha que sair. Então, a busca ativa e você não deixar passar, eu acho que é a luta contra essa mentira. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem. E gostaria, e é um desejo meu, que todos fossem assim, fossem sagazes, sabe? Empenhados em buscar isso. Você citou aqui, discutir todo dia é uma forma. Por que todo dia a gente não passa uma visita sobre isso? 1 minuto na beira do leito, Débora, e aí, esse paciente aqui saiu, não saiu, tem condições de sair, não tem alguma coisa que está segurando e que contraindica, e a gente vai ver que a maioria não tem. Então, talvez esse tipo de conversa na beira do leito subisse o sarrafo para que a gente pudesse mobilizar muito mais as pessoas. Né? Muito bom. Acho que é bem isso, né? A gente está terminando o episódio e acho que, né, nesse episódio, então, do Dia da Mentira, né, que a gente tome consciência, né, de que isso é uma mentira, né? O paciente dentro da UTI precisa ficar quieto, precisa, né? Isso não é verdade, né? A gente tem muito claro na literatura os critérios de segurança, toda a base para a gente fazer isso, mas que a gente tome consciência. Acho que sua fala foi ótima, assim, de que a gente tome consciência de que muitas vezes está estruturado, a gente nem percebe que a gente está caindo nessa mentira através de outros buracos, de outros pontos, né? E aí também outra coisa que eu reforço agora no final, eu acho que é essa ideia, assim, né, de olha para o seu paciente, às vezes ele tem problemas elencados ali na visita multi que ninguém percebeu, mas que estão completamente relacionados ao imobilismo que ele está, né? Então, e às vezes o paciente está se enchendo de remédio, ele está enchendo de remédio por uma constipação, está com remédio por uma dor nas costas, né? Ai, tá com Para dor nas subir costas, uma tá, pressão. então aumenta o remédio, põe morfina. Não, ele tá com dor nas costas, ele só fica deitado, vamos tirar ele do leito, né? Então o imobilismo ele vai resolver muitas coisas, mas a gente precisa ter claro quais os problemas em todos os sistemas que o imobilismo traz e que muitas vezes a gente, né, tá colocando jogando, né, para frente um negócio que era a nossa responsabilidade de tirar ele do imobilismo, né? Então, assim, se for para o paciente ficar em imobilismo, gostei muito do teu exemplo do Zé, né? Fica aí o abraço pro Zé, quando ele não está presencialmente, ele está aqui nas nossas lembranças. Mas disso, então, se for para ficar imobilismo, que seja por uma desculpa, né? Por uma razão, uma justificativa, obrigado. Uma justificativa que realmente exista e faça sentido, né?
Então, acho que era Acho essa que a podia ideia ser, de sabe uma outra coisa legal? O Zé Alencar, quando conversou com a gente, ele falou que seria muito bom se depois de cada aula tivesse um profissional de saúde baseado em evidência para checar as informações. Seria muito interessante se a cada internação a gente tivesse um fiscal da quantidade de imobilismo, para que pudesse apontar assim, olha, você fez 3 imobilismos e esses 3 imobilismos contribuíram para esse declínio funcional aqui. Então, eu acho que a gente deveria ter medo de assumir essa mentira. Eu tenho medo de sair de um plantão e falar, caramba, hoje eu mandei mal, porque aquele ali eu não fiz nada que eu poderia fazer, negligenciei a capacidade funcional de mobilidade dele, deixei ele imóvel por uma justificativa que não era uma razão adequada. Então, quem sabe aí a gente não cria um projeto disso, fiscal do imobilismo. Muito bom. Muito bem, gente. Então, que a gente fique mais atento, né, a todos esses prejuízos que o imobilismo traz para o nosso paciente, de forma direta, de forma indireta, a curto e a longo prazo, né? Eu queria terminar, a gente estava falando dessa coisa Tem alguma dica? a gente estava falando dessa coisa do imobilismo, e muito se começou a estudar isso, né, quando deixava, né, via-se os astronautas, as pessoas que fazem esse tipo de treinamento, né, com esses contextos aí, queria deixar uma sugestão, assim, de um filme que chama A Jornada, ele é de 2019, e ele fala de uma mulher que tinha um sonho de ser astronauta, de ir para uma missão, e aí ela é escolhida, e é um filme muito interessante, assim, de todas as dificuldades que ela passa. Ela tem uma filha, e essa coisa de querer ir para a missão que ela sempre sonhou, e deixar a filha aqui e tudo mais, e mostra muito a preparação física que ela faz para enfrentar, né, esse tempo que vai ficar sem a gravidade e tudo mais. Então, acho que é um filme legal de assistir. Muito bom. Eu tenho uma dica também, é um filme que fala sobre mentira, ou não. Aí fica a dica para vocês assistirem o filme para tirar as conclusões de vocês. Chama A Caça, tá? É sobre um professor que é acusado por uma aluna de assédio, né, de abuso, e aí o filme se desenrola na dúvida se é verdade ou se é mentira tudo aquilo que está falando. E aí você começa a perceber que, independente de qual seja o final, verdade ou mentira, tudo tem consequências. Então, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando hoje, que no caso da gente, a gente contou qual é a mentira mais principal, base para tudo que acontece no imobilismo e as consequências sobre isso. Então, um filme interessante chamado A Caça. Bom? Bom, Débora, muito obrigado, valeu pela companhia, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui em mais um episódio. A gente espera que vocês se inscrevam nos nossos canais, deixem a avaliação, é muito importante. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa campanha do Apoia-se, é só pegar na descrição do canal do YouTube, do Spotify, tem lá como você chegar na nossa campanha do Apoia-se para que a gente possa continuar produzindo e gerando conteúdo de qualidade para ajudar os profissionais, né? E quem nos apoia recebe um material exclusivo que a gente sempre usa como base para poder fazer nossos episódios. E a gente se vê em breve no próximo episódio do podcast Eu Tenho Informe e Ação. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.